adaptando isso para um contexto de isolamento. E isso é a primeira consideração que eu tenho que fazer, exige de todos nós, de mim, exigiu bastante, dos professores que estão me acompanhando, o Bruno e a Alina, tem, né, já que agradecer pelo esforço deles também, e o de cada um de vocês que estão fazendo a disciplina. Para minha alegria, assim, vocês compraram a ideia, estão engajados e estão entregando, estão produzindo. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. Então, antes de mais nada, assim, muito obrigado pelo interesse de vocês e pela participação, pelo engajamento de vocês e pela confiança no nosso trabalho, tá? O objetivo desse encontro, dessa reunião, é da gente discutir, então, as dúvidas de vocês. A gente até tem uma pequena agenda aí, a Alina pode nos ajudar com isso, que foi sugestão de vocês, mas acho que começa com as dúvidas, né, Alina? Qual era o primeiro item que tinha ali? Muitos pediram que fizesse alguma explicação geral do funcionamento da disciplina, da adaptação de como foi feita para o ERE, talvez falar só rapidinho sobre as aulas, como estão funcionando, os trabalhos. Tá. Aí depois então, disso acho que vão surgir as dúvidas. Vocês podem me depois perguntar, porque daí eu vou estender conforme o interesse de vocês. Mas, basicamente, pessoal, essa forma de adaptação para o ensino remoto, em primeiro lugar, eu vou dizer que ela é muito minha, assim. Meus outros colegas de marketing normalmente decidiram fazer encontros como essa aula aqui, nos horários de aula, ou seja, eles fizeram uma adaptação mínima para o ambiente virtual. Mas eu acho que isso não funciona diretamente assim. Vocês têm outras dificuldades, eu não consigo reproduzir um ambiente de sala de aula, então eu resolvi, e tendo a ajuda também da Alina e do Bruno, que foi fundamental para isso, criar uma outra oportunidade. O que eu pensei? Em colocar todos os conteúdos à disposição na forma de vídeos, o que tem suas limitações eu reconheço, e também criar um canal de comunicação rápida com vocês, que foi a ideia do Telegram, que é para poder vocês não precisarem entrar no Moodle para fazer contato conosco, né, e ter uma forma muito mais rápida de interação. E isso eu acho que foi muito positivo, mas talvez não tenha ficado claro que a ideia do Telegram também é para tirar dúvidas e é para poder interagir conosco. Não é uma forma da gente só colocar os trabalhos ou enviar avisos da disciplina, é uma forma da gente interagir. E eu gostaria também que vocês entendessem que o Telegram é uma ideia de formar uma comunidade onde todos vocês estariam comprometidos com expor as dúvidas, mas também ajudar os colegas que têm dúvidas, ou seja, tentar fazer uma espécie de uma interação entre a comunidade, tá? Porque é assim que as comunidades funcionam em geral, tem as pessoas que demandam conteúdo e as pessoas que produzem conteúdo, e a gente gostaria de dividir com todos que souberem, que tiverem as respostas, essa oportunidade de ajudar os colegas. Essa é a ideia geral da disciplina. Então, assim, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, eu gostaria de responder mais perguntas para ficar focado no interesse de vocês. Vocês têm que ativar o microfone de vocês. Não, professor, eu achei super boa a ideia do Telegram, porque isso diminui muito mais, assim, a questão de, como o senhor falou, ter que acessar o Moodle e aí fazer a pergunta, mas eu achei que foi um meio de comunicação melhor. Eu, no primeiro momento, tinha entendido de outra forma a utilização do Moodle, que foi explicado ali pela Alina, pelo Bruno, enfim, mas aí depois eu comecei a entender melhor como é que funcionava a pegada em relação às dúvidas e tirar as dúvidas dos colegas também. Tá, beleza. A gente recebeu também na pesquisa ali eu não vou dizer crítica, assim, mas tipo uma observação assim, é uma plataforma nova, por que eu estou usando o Telegram, não estou usando? Então a gente procurou escolher uma melhor plataforma. Também depois eu me dei conta, com essa observação de um colega de vocês, que eu não me lembro quem é, até porque a pesquisa foi anônima, né? Mas eu me dei conta que a gente tem que tentar manter os canais que vocês estão mais acostumados, de fato, já a lidar. O Telegram, ele é um equivalente muito próximo do WhatsApp que a gente está mega acostumado a usar, né? Só que não é o WhatsApp, então ainda algumas pessoas meio que estranharam um pouco, e eu reconheço isso, mas enfim, foi uma decisão. Tem gente que achou mal, eu não conhecia, também achei muito melhor do que o WhatsApp, mas também tem um estranhamento inicial, eu apanhei para entrar, enfim, a gente sofre também, né? Mas
Enfim, então essas são as justificativas. A gente até postou, para quem está interessado nessa discussão, as vantagens ali do Telegram e tal, para o pessoal tipo, dar uma justificativa por que a gente mudou, tá? Ainda só falando uma coisa que já diz respeito aos trabalhos de vocês, que é sobre o funcionamento da disciplina. Eu queria esclarecer para vocês o seguinte, ó, o trabalho de vocês, já falando sobre os trabalhos, tá? O melhor jeito que eu consegui acessar os trabalhos de vocês, que eu acho que funcionou, foi pelo YouTube, tá? Então, claro que eu recebi trabalhos, vocês se atrapalharam, alguns grupos se atrapalharam, até mandaram por e-mail, outros mandaram pelo WeTransfer, outros mandaram de várias formas, tá? Mas o que eu achei que ficou mais legal, e eu já vou pedir para vocês já pensar em como fazer, para quem não sabe, ali no YouTube. Eu acho que o YouTube também tem essa facilidade, também ouvi elogios para a gente ter escolhido o YouTube, porque todo mundo está acostumado com o YouTube, né? Então, que eu vou pedir para quem não mandou pelo YouTube, nessa vez não tem problema, não é questão de nota que eu estou falando só para a gente melhorar o nosso trabalho, vocês deixarem pelo canal do YouTube. Ali já tem a possibilidade de fazer um primeiro retorno, de curtir, de acessar quantas vezes quiser, sabe? A gente recebe o link, é super leve, né? Muito tranquilo, assim. Então, para quem não me mandou pelo YouTube, eu vou já pedir, porque eu acho que ajuda, facilita para todo mundo, né? E aí vocês, como a próxima entrega tem um pouco mais de tempo, dá para quem não sabe ainda, meio que aprender como é que posta. Eu vi que vocês fizeram uns trabalhos. Olha, eu fiquei muito orgulhoso de vocês, pessoal, porque eu sei que não é fácil gravar vídeos. Eu aprendi a fazer também agora. Vocês viram meu vídeo, ficou mega longo, é super difícil de acompanhar ele, eu sei disso, estou ciente. O próximo vídeo, vocês já vão ver que eu estou fazendo sobre preço agora, que ele está dividido em módulos pequenos, para vocês levar em pílulas, pelo menos, me aguentarem falando por menos tempo, sabe? Precisa disso, a gente não consegue prestar atenção durante mais do que 10 minutos, assim, é muito difícil ficar focado, eu reconheço isso. Mas, assim, só para explicar isso ainda, né, depois passar para o próximo tópico, eu já estou fazendo um esforço mega absurdo de resumir um capítulo de livro do Kotler em 50 minutos. A aula teria 1h15, teria 2 aulas para cada tópico. Então, tipo, só lamento, né? Por mais milagre que isso, eu não consigo fazer. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo nesses vídeos, tá? Mas, enfim, acho que era isso que eu queria esclarecer inicialmente. E aí volta para... Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, voltaria para a Alina dizer o próximo ponto aí que a gente queria tratar. Alina. Eu acho que agora... Na verdade, seria mais assim, falar do funcionamento da disciplina, eles falarem as dúvidas em relação a isso, em relação aos trabalhos, porque muitos mostraram ainda que tem dúvidas sobre a realização dos vídeos, de roteiro, enfim. E aí depois acho que seria mais a discussão dos vídeos, alguns feedbacks, dúvidas gerais que eles tenham também. É isso, pessoal, que vocês... Eu tenho uma dúvida em relação, professor, eu tenho uma dúvida em relação ao artigo final, que o senhor disse que ainda além do vídeo tem um artigo. Como é que é para a gente fazer esse artigo em si? Tá, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre os vídeos, porque os vídeos e o artigo final estão relacionados. Na verdade, com os vídeos estão montando conteúdo já para as provas parciais e para a entrega final. É quase tudo uma coisa só que vocês vão construindo ao longo da disciplina, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o vídeo ainda antes, mas já entendam que quando eu estou falando sobre o vídeo, o que eu estou falando também vai ser aplicado para o trabalho final, que vai ser o conteúdo do vídeo transposto para um texto, tá? Basicamente, assim, simplificando, tá? Então, começando sobre os vídeos, tá? Acho assim, ó, a coisa mais importante que vocês têm que saber sobre o vídeo. Primeiro que nós estamos aprendendo juntos, então eu não tenho uma expectativa do que está certo e o que não está. Agora, vendo os vídeos de vocês, eu vi que alguns trabalhos funcionaram muito melhor do que outros, e eu vou comentar isso sempre no bom sentido, tá? De novo, respeito o trabalho de vocês todos, estou orgulhoso deles, mas vamos ver agora a partir do que foi feito, o que pode ser aperfeiçoado, tá? Antes de entrar no que pode ser aperfeiçoado, eu queria reforçar alguns pontos positivos
que vocês merecem muitos elogios. Primeiro, que vocês conseguiram fazer num espaço de tempo muito curto, contato com empresários, encontrar negócios que são diversificados em várias situações de negócio diferentes. Teve grupo que fez trabalhos sobre empresa que está começando no meio da pandemia, que eu acho que é um negócio extraordinário, porque tu imagina um ambiente super adverso para negócios, e o negócio começa no meio da pandemia, pô, eu quero aprender com esses caras como é que eles estão fazendo milagres, sabe? Então, quase a maioria, olha, eu vou dizer, todos os trabalhos de vocês, eu olhei assim, nossa, esse trabalho ele tem um potencial maravilhoso, conseguiram uma oportunidade ótima, vamos fazer um bom trabalho em cima disso, tá? O que é um bom trabalho? O que eu observei que alguns grupos foram melhores do que outros? Primeira coisa fundamental que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, pessoal, é a questão dos detalhes, tá? É a questão da profundidade da análise. Então, o que uns grupos foram melhores do que outros? Uns grupos se preocuparam em contar a história do negócio, da empresa, como é que o cara teve a ideia. Eu acho isso tudo muito legal, mas isso tem que ser resumido ao mínimo, porque você tem que aproveitar o tempo do vídeo e o tempo e o texto para focar em marketing, tá? É importante ter uma noção geral da empresa, claro que é, mas nós estamos falando sobre marketing em todos os nossos semestres aqui, então o foco da disciplina tem que ser mais em marketing, tá? Então eu vou chamar atenção para vocês, eu vou convidar, na verdade, todos vocês para que a gente vai criar uma forma que vocês acessem todos os vídeos. Eu acho fundamental que a gente faça essa troca entre os grupos, tá? Porque a única forma de vocês aprenderem é olhando o que os outros fizeram e comparando com o que vocês fizeram. Vocês podem pegar coisas que vocês querem fazer igual e coisas que vocês querem não fazer igual, exatamente esse é o propósito. E aí vocês terem uma noção geral. Claro, eu estou falando tendo visto todos os vídeos e isso me dá uma perspectiva privilegiada que eu quero dividir com todos vocês. Então, essa primeira decisão que a gente está tomando aqui é no sentido de compartilhar todos os vídeos, tá? Bom, tem um vídeo, eu vou chamar a atenção de um muito positivo, que eu achei que é um exemplo muito bom disso que eu disse que tem que ser detalhista, assim, e focado nos conceitos específicos, que é o grupo dessa distribuidora Elite Sul, que distribui os produtos da Schwarzkopf. Esse grupo fez a revendedora não, a distribuidora, isso. É a revendedora da Schwarzkopf, exatamente. Então, esse grupo ele foi super detalhista. Eles pegaram cada um dos tópicos que foi visto na teoria e aprofundaram e compararam com o que está sendo feito. Esta é a ideia do trabalho, inicialmente colocado, tá? Então, na teoria, não se falou sobre clima organizacional, sobre a história do negócio, a importância, a visão, a estratégica, não sei o que, nada disso. A gente foi focado ali naqueles pontos de produto. É bem físico, é serviço, se for bem físico, como é que é a organização dele? Então, eu achei que vocês podem aperfeiçoar, principalmente nas próximas entregas, mas também nesse de produto, porque vocês vão ter que, de novo, né, esse assunto vai voltar na avaliação, na prova, né? Então teria que, quem não chegou nesse nível teria que voltar lá e aprofundar mais nesses detalhes. Por exemplo, teve só um grupo, agora eu não vou arriscar me dizer qual foi, eu acho que foi esse também, da Sul, mas só um grupo que chegou a discutir a questão das estratégias dos serviços. Quase todos os grupos estavam falando sobre serviços de alguma forma, mas muitos ficaram no meio do caminho ali na teoria, tanto de produtos, bens físicos, como de serviços. Tem um grupo que eu achei fantástico também, a oportunidade. Eu não vou comentar todos os grupos, tá? Por favor, me desculpe. Não quer dizer que os grupos que eu não estou comentando não sejam bons, mas eu só estou usando como referência para concretizar o que eu estou querendo explicar para vocês. E vocês, de novo, vão assistir todos os vídeos. Mas tem o grupo dos drones, que tem um trabalho também maravilhoso como oportunidade, uma aplicação de tecnologia na indústria, que é um campo super interessante. Mas naquele grupo, por exemplo, a dificuldade que eu vi neles é que não dá para entender pela apresentação do grupo, em primeiro lugar, o que a empresa está vendendo realmente. Num primeiro momento, me parecia que era o aluguel dos drones, o serviço de aplicação do drone nas fazendas lá, de aplicação de inseticidas, ou de diagnóstico também
de pestes e tal. Isso é maravilhoso, já seria um trabalho, um negócio, já seria fantástico. E eu tinha a impressão seguinte, o cara foi lá, comprou um drone e está alugando o drone. Essa era a minha primeira ideia. E depois eu fui descobrir que o negócio do cara é muito mais legal, porque, na verdade, ele está produzindo drones. Então, essa divisão entre bens físicos e serviços, ela é super importante para nós, não porque é um conceito teórico, mas do ponto de vista de negócio. Essa empresa ela tem que se desdobrar em 2 negócios, por exemplo. Teria que ter uma equipe dedicada só para a prestação de serviços e pensar o negócio como serviço de aluguel do drone, de aplicação do drone lá, mas como um serviço, e um outro negócio para pensar como a produção e a venda de drones, como um outro negócio à parte, porque o cliente que aluga o drone não é aquele necessariamente o mesmo mercado e nem a mesma abordagem para o cliente que quer comprar um drone, entende? Então, essa diferença fundamental entre bens físicos e serviços já é suficiente para caracterizar ali, numa empresa, 2 negócios, 2 equipes diferentes, 2 sistemas de distribuição diferentes, todo marketing diferente, com comunicação diferente, tudo diferenciado, basicamente porque um é bem físico e outro é serviço, já é suficiente para merecer essa divisão, vamos dizer assim, do marketing. Uma outra preocupação que eu vi, e essa é geral para todos os grupos, e não é o problema do grupo, não é o problema de vocês, é o problema do mercado. Os empresários, todo mundo que trabalha com marketing, tem uma visão muito genérica de quem é o cliente e de qual é a necessidade que está sendo atendida. Quase todos os grupos... aquele do chefe lá, do Chef Inbox, que é uma ideia fantástica, digo isso de passagem. Mas qual é o cliente do Chef Inbox? É a pessoa que é interessada em fazer comida em casa, ou em comida. Pessoal, né? O dos vinhos também, né? Que também é um trabalho super legal, maravilhoso. Mas quem é o cliente dos vinhos? O cliente do vinho é quem gosta de vinho, ou quem tem... Isso não é definição de cliente, pessoal. O cliente tem que ser definido e entendido profundamente, a ponto de eu poder... Nem é uma persona que eu estou falando. Algumas empresas conseguem fazer uma persona. É uma pessoa de 30 a 35, não sei o que. Assim, mas isso também não é definição de segmento, nem de público-alvo, nem de cliente. O cliente... Professor, Oi. Não dá para escutar por causa do barulho do cachorro. Eu acho que é a Eliane está com o teu... Pode desligar o teu... Isso, obrigado. Não sou eu, professor. Não é tu. Não é o Bruno? Eu acho que era o Bruno. Agora ele botou no... Então, assim, voltando um pouco, né, que esse assunto é super importante. Olha só, eu disse para vocês os fundamentos, esses conceitos são importantes. Quem é o cliente tem que ser específico o suficiente para a gente saber onde o cliente mora, o que ele vai fazer no fim de semana, o que ele consome de, sei lá, ele vai na Redenção, ele compra o produto na feira, ele compra no super. Quando a gente fala em cliente, a gente fala numa pessoa, em alguém real, a gente não fala numa entidade genérica. E todas as abordagens de marketing destinadas para abordagens genéricas, elas estão fadadas a um insucesso, porque as empresas vão buscar nichos de clientes específicos dentro desse mercado. E isso é fundamental a gente entender, porque senão a gente não consegue fazer nenhum produto diferente. Outra coisa, agora que eu estava falando, só me lembrei que está faltando também para todos os grupos, é aquela análise dentro do produto, como ele é concebido, começando com atendimento à necessidade, depois agregando serviço, criando uma forma física, depois agregando serviço, aquela cebolinha que tem no final da aula de produto, é super importante, chega no produto potencial no fim. Ninguém falou sobre isso para quem trabalha com produtos físicos, então, essas coisas têm oportunidade de entendimento mais aprofundado que vocês vão precisar para poder fazer uma boa atuação com o marketing. Entender profundamente quem vocês podem me dizer, eu vou aceitar. Professor, nós fizemos entrevista com o executivo não sabe nos dizer isso, e eu aposto com vocês que eles não vão saber dizer. Mas nós, como profissionais de marketing, nós temos que entender isso. Então, por exemplo, o que vai ter que acontecer para a próxima etapa? Vocês vão ter que falar com algum cliente concreto, de carne e osso. Quem é esse cara? Onde é que ele mora? O que ele faz? Por que ele vê isso? Por que ele compra isso? Por que ele não compra? Isso tem que ser entendido com muita profundidade para a gente poder definir um marketing mix para essas pessoas e saber o que nos distingue da concorrência. Não pode ser genérico.
A outra coisa também que eu acho que poderia melhorar muito o trabalho de vocês é o entendimento de que a necessidade também não é uma coisa genérica. A necessidade... Por exemplo, teve um grupo que levantou uma discussão muito interessante, que era sobre o do... Vegel, né? Que é o seguinte, eu não sei se é uma comercialização... Pelo que eu entendi ali, eu não entendi direito se ela produz e comercializa, mas certamente ela comercializa. Então, talvez seja produtora enfim, é uma indústria que tem a sua própria distribuição. Mas o que eles fazem é produtos para veganos. Então, a gente não sabe se é um produto genérico, que é para a pessoa fazer o almoço rapidinho ali, ou se é um produto que é de autoenvolvimento, que é para pessoas que gostam de... cuidar da sua alimentação, tem uma preocupação maior com isso, que dedicam mais tempo para isso. Pois é. Essa é uma dúvida super importante, porque ela chama atenção que nós não temos clientes genéricos para essa empresa. Nós vamos ter um grupo de clientes que tem autoenvolvimento, que se importa com a alimentação e que quer buscar informações, que gosta e participa de chats de discussão sobre produtos veganos, o que é vegano, o que não é, participa de comunidades veganas e tem um engajamento com isso. E para este grupo, produtos de alimentação natural são de alto envolvimento, sim, né? E as pessoas estão dispostas a pagar mais caro por isso. E tem outras pessoas que simplesmente têm um problema de serem celíacos, por exemplo, terem alguma alergia, alguma coisa assim, e para eles precisam almoçar rapidinho, e esse produto pode ser um bem de necessidade básica, vamos dizer assim, que eles têm para comer. Não é o produto que define qual é a percepção que o consumidor tem, é o consumidor que percebe. E as estratégias de marketing gerais, as ofertas, têm que ser específicas para cada segmento, pessoal. Hoje nós estamos falando em marketing segmentado, não tem mais o marketing genérico. Essa coisa me preocupa muito, principalmente com a internet. Aquele grupo do chefe mesmo, em bots, super bem sucedido, de novo, não é crítico para o negócio nem para vocês, é só para a gente discutir aqui a teoria de marketing, tá? Eles desenvolveram o negócio em base da internet no Instagram. Maravilhoso, perfeito, cara, foi super bem sucedido no mercado muito competitivo. Mas o problema básico que vocês vão ver, em primeiro lugar, o Instagram não era para estar sendo discutido agora, porque a gente está falando sobre produtos e serviços em si. Então, vocês têm que focar no que a gente está falando em cada etapa, para poder dar profundidade. Em segundo lugar, ter uma percepção de quem é meu público. São pessoas que gostam de fazer uma comida em casa e que estão no Instagram. Pessoal, isso não resolve. Quem trabalha com internet tem por um lado, a facilidade que tem as métricas da internet, que vão dizer que quem é que está acessando o site dele, por um lado. Por outro lado, tem a dificuldade que esses clientes estão dispersos geograficamente, mas as pessoas têm que saber onde é que essas pessoas moram e qual é o padrão de vida que elas têm, qual é o colégio do filho, tem filho no colégio, tem filho em casa, não tem como é que é a estrutura da família, tudo isso tem que ser entendido para poder falar com uma pessoa concreta e não uma persona, ou o que é pior e mais comum é, meu entendimento de público-alvo é pessoas acima de 30 anos que gostam de bichinho de estimação. Isso não é definição de público-alvo, tá? Então, essa é uma primeira explicação que eu acho importante, assim, em geral. Então, eu queria, de novo, abrir para vocês me deixarem ficar falando muito tempo. Então, por favor, né, me perguntem alguma coisa aí para me orientar, até para orientar o que eu tenho para dizer para vocês. Para falar a verdade, eu quero fazer um comentário, porque, assim, é bem importante tudo o que o senhor está falando para a gente, porque a gente ficou bem perdido mesmo na elaboração do vídeo. Nós mesmo, do meu grupo, a gente ficou umas 2h30 para tentar fazer um vídeo. A gente ficou, a primeira hora tentando seguir, elencar a teoria do marketing com o trabalho, a análise que a gente fez da empresa, mas a gente não conseguia porque o vídeo dava menos de 10 minutos e a gente, mesmo assim, à distância, ficava nervoso. Aí, a ideia que a gente teve foi fazer uma discussão e tentar trazer o que a gente viu na teoria para a apresentação do vídeo, e a gente também ficou meio perdido como que teria que ser esse vídeo, se a gente poderia fazer um vídeo de a gente falando no fundo e passando as imagens, então foi uma dificuldade, mas como eu falei pro pessoal, a gente estava tentando, vamos
é a primeira vez, das próximas vezes vai ser melhor, mas a gente está tendo um entendimento melhor agora, e vai ser bem importante a gente ver os vídeos dos colegas também, para a gente conseguir saber como fazer das próximas vezes. É esse o comentário que tem para fazer. Muito bem, Nini, gostei muito que tu disse, é porque eu vou te dizer uma coisa, eu também fiquei muito nervoso, e esses vídeos que vocês viram aí, e acharam chato, nossa, eu passei semanas gravando, e é muito trabalhoso. E é muito desafiador mesmo. Então, em primeiro lugar, meu reconhecimento, parabéns para vocês, vocês fizeram um trabalho ótimo, tá? Só para vocês saberem, assim, alguns vídeos, inclusive, tiveram problemas técnicos, que a gente não conseguiu acessar o conteúdo, tá? E a gente vai abrir um espaço para vocês refazer, para quem... A gente vai indicar os grupos que tiveram essa dificuldade técnica, assim, que não conseguiu o vídeo, que a gente perdeu o som no meio, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Então, de vocês, assim... Helene, até, nossa, a gente conseguiu assistir, eu acho que, né, já tá dado o recado. E com certeza foi muito de uma hora para outra, então, se não tiveram tempo suficiente. O objetivo dessa nossa conversa aqui é exatamente o que tu disse, que os próximos vão ficar melhor. Então, a gente está conversando aqui sobre o que vai ser feito para a gente fazer cada vez melhor. Eu também tenho meu compromisso com vocês de melhorar os meus vídeos, é assim como a gente está conversando o que vocês podem fazer melhor. Esse é o objetivo da nossa disciplina, é aprender. Como a gente tem 4 P's, eu espero que até a gente chegar em comunicação lá, a gente está super afiado, tá? Obrigado por ter feito esse esforço, Eliane. Eu agradeço a vocês de coração mesmo, que se vocês não fazem isso, não tem solução, não tem nada que eu possa fazer aqui para ajudar vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas eu reconheço muito essas dificuldades de vocês e levo muito em conta na minha avaliação, mas eu não estou falando sobre a qualidade do vídeo. Eu achei as soluções de vocês fantásticas, para falar bem a verdade. Sim. Eu acho que os vídeos de vocês ficaram melhores que os meus, para dizer bem a verdade. Mas, enfim, né, cada um tem seus desafios. Meu desafio é passar um conteúdo de um capítulo num vídeo. É bem difícil também, tá? Professor, o senhor sugere na próxima entrega de vídeo, então, conversar com um cliente real da organização que a gente está estudando? Isso mesmo, Rafael. Essa tua pergunta é muito boa. Porque o que acontece? Eu passei para vocês já, inclusive, uma dica sobre roteiros de entrevista para vocês usarem. E eu gostaria que vocês, já agora, nessa próxima entrega, tivessem contato com, vamos dizer, 1 ou 2 clientes inicialmente, que possam dar o depoimento, porque vocês viram pelo lado do empresário agora, tá certo? É isso aí, é melhor a gente começar. Mas agora vamos ver pelo lado do cliente, vamos ver se fecha um com o outro, e nessas inconsistências entre a visão do empresário e do cliente, é que nós trabalhamos como profissionais de marketing, porque nosso objetivo é conciliar essas duas perspectivas sobre a oferta como um todo. Mas lembrando que nós vamos focar nos tópicos, tá? Então, para a próxima entrega agora, que é sobre distribuição, eu queria que vocês focassem em distribuição e que vocês aprofundassem a distribuição e que fizessem uma visão de conteúdo completo, tá? Pelo menos o que eu apresentei nos vídeos. Eu acho que funcionou bem para os grupos que fizeram, teve um grupo que fez, talvez seja o próprio mesmo, porque eu não tenho detalhes sobre cada um deles, mas eu acho que foi esse daí também, que foi feito, cada aluno pegou um ponto, né, da teoria e aprofundou aquele ponto. Eu acho que, pelo que eu vi, assim, como resultado geral, funcionou melhor. Mas eu não me importo com a organização que vocês fazem no grupo, só estou dando como sugestão. Para mim, pode ter sido coincidência ou não, funcionou melhor. Claro que outros grupos podem, cada aluno ter feito um ponto e depois alguém juntou tudo, também não está errado. Alguém, eu não sei, a gente podia, qual era o próximo ponto ali? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente podia ir no próximo ponto da agenda aqui que nós temos ali. Eu acho que, na verdade, está tudo sendo meio discutido junto, assim, do funcionamento da disciplina, das dúvidas, da discussão dos vídeos dos grupos. Tá, e o que mais se também alguém tem alguma dúvida teórica também, de dificuldade de relacionar o conteúdo com o trabalho, né, o que foi percebido com o gestor. Acho que isso seria um ponto que alguém tinha comentado na pesquisa. Tá. O que eu queria dizer para vocês, pessoal, sobre essa questão da teoria, tá? Eu acho esse trabalho que eu proponho para vocês extremamente desafiador, tá? Ele parece um trabalhinho assim, pois é, nós vamos lá perguntar para o empresário o que está acontecendo. Olha só, se vocês não têm um bom domínio teórico, isso eu acho super importante frisar, porque foi uma pergunta bem inicial de vocês.
Se vocês não têm um bom domínio da teoria, desse ponto que a gente está discutindo, vocês vão chegar em qualquer lugar e não vão entender o que está acontecendo. O que dá a capacidade de entendimento do negócio é a teoria. Vocês têm que saber como é que o produto é organizado, por exemplo. A outra parte que foi pouco explorada pelos grupos, assim, tem produtos que tem muitos negócios têm bens físicos e, poxa, vocês podiam tem toda uma organização em famílias de produtos. Como é que aquele negócio faz? Como é que organiza a linha de produtos? Tem um trabalho, o próprio estou repetindo muito o exemplo, que ficou mais presente no fim da Schwarzkopf, mas poxa, a Schwarzkopf tem uma linha de produtos enorme, gigantesca. Como é que eles organizam essa linha de produtos? Quais são as famílias de produto? Como é que por uso de produto, como é que dá para organizar essa variedade enorme de itens que eles trabalham? Mas também tem os vinhos, por exemplo, como é que a gente pode agrupar os vinhos? Isso só ser explorado. É importante que esses tópicos todos sejam aprofundados. Então, não tem nada de fácil nisso que vocês estão fazendo. E para vocês serem bem-sucedidos na abordagem, inclusive na abordagem dos clientes, quando vocês forem fazer o roteiro, que eu tenho aquela recomendação, vocês têm que levar em conta a teoria, tem que partir do conhecimento da teoria, não é ir lá perguntar para o executivo e depois voltar e aí tentar interpretar com base na teoria. Não, vocês têm que saber o que vocês querem, porque senão o executivo não vai facilitar a vida de vocês, ele não vai, nem é porque ele não quer, ele tem que ser conduzido nos pontos específicos que vocês querem saber. E isso é fundamental, vocês terem esse domínio. O que eu preciso saber antes da entrevista? Porque depois da entrevista, não, já era o que ele disse, o que ele não disse, já não vai dizer mais, tá? Então, essa é um esclarecimento sobre o que a teoria tem a ver com isso, né? E voltando à questão do desafio do trabalho, o desafio é exatamente esse, vocês desenvolverem um domínio teórico dessa disciplina suficiente para vocês entrarem num negócio qualquer, como consultores, como gerentes de marca, como diretores de marca, como administradores, em qualquer situação, e serem capazes de fazer rapidamente um diagnóstico da situação de marketing desse negócio e começarem a buscar soluções. E isso você só consegue, tendo domínio na teoria. Não é que eu dizer assim, muito bem, você foi contratado como administrador, como gerente comercial, ou gerente industrial, pode ser, até financeiro do negócio, e agora, peraí um pouquinho, agora eu vou lá no Kotler ler o que ele diz sobre a oportunidade é agora, entende? Então, façam as leituras do livro, isso é fundamental. O meu vídeo é de 50 minutos, é super, né, difícil de ser ouvido, de prestar atenção em todo ele, mas ele é um capítulo inteiro, então não substitui a leitura do livro do Cosmos. Vocês querem ter domínio e precisam ter domínio, façam em paralelo a leitura, por favor. Eu peço pelo bem de vocês, para que vocês façam diferença no mercado. O mercado está cheio de generalidades, pessoas que conhecem 10% do assunto, abrem um negócio, muitos são bem-sucedidos porque deu certo, teve sorte, ele não sabe por quê, mas também quando começa a dar errado, ele também não sabe por quê e o negócio acaba quebrando. E eu espero de vocês uma atuação profissional responsável, significa que vocês têm que ter conhecimento sobre o que vocês estão fazendo, e o mercado hoje não tem mais espaço para produtos genéricos, para negócios genéricos. Vou abrir para quem comprar vai ser meu cliente. Não é assim que funciona mais. Se eu não souber com quem eu estou falando, já era. Meu negócio não vai deslanchar, tá? Professor, alguém gostaria de fazer algum comentário, por favor, para me ajudar até? A Natasha. O Israel está chegando aí também. Acho que a Natasha quer falar, professor. Oi, Natasha, por favor. Tá bem baixo o teu volume. Dá baixinho, Natasha. Na verdade, só queria comentar sobre o nosso trabalho da Elixir e até para os colegas saberem, eu achei que foi bem importante as perguntas, saber o que perguntar. Tinha no Moodle, antes de vocês editarem ali o material, tinha um roteiro de perguntas. A gente utilizou aquele roteiro de perguntas. Eu acho que ele foi muito importante para a gente conseguir guiar a entrevista, sabe? Para abordar o conteúdo certo. Porque, realmente, se a gente não tivesse as perguntas, ia ser muito difícil
de conseguir perguntar exatamente o que a gente quer, porque isso, como o senhor falou, muitas vezes o gestor não sabe o que exatamente é o marketing. Ele, na verdade, ele não sabia que a gente estava perguntando sobre, eu quero saber o serviço prestado, eu quero saber o produto, nos detalhes. A gente meio que tentou explicar no vídeo alguns detalhes, né, estratégias e tal, mas se perguntar direito, especificamente, qual é a tua estratégia adotada, ele respondeu, mas ele respondeu muito genérico, assim. Então, a gente tem que conseguir captar, né, o que ele respondeu de acordo com a teoria, mas já deu para perceber que, por exemplo, ele não sabe a teoria. E muitos gestores não sabem a teoria. Então, eu achei muito importante a gente saber o que perguntar. E até, de repente, eu não sei, é uma sugestão, assim, para os próximos vídeos também, funcionou na introdução de marketing que a gente fez, na outra disciplina, fazer um roteiro de perguntas e todo mundo ter acesso, de repente, porque por mais que todo mundo vamos supor, fazer a mesma pergunta, cada um tem um segmento diferente, daí uns conseguem ajudar os outros. Não sei, assim, é uma ideia. Olha, Natasha, a gente tinha recebemos esse pedido, né, algumas vezes até por parte de vocês. Não sei se está me ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Tá. A gente percebeu, mas eu tentei explicar isso, talvez não tenha sido claro o suficiente. O roteiro das perguntas, aliás, eu mandei para vocês, inclusive, uma explicação mais detalhada sobre como fazer o roteiro. Mas as perguntas, na verdade, vocês... assim, a gente até poderia fazer umas perguntas genéricas, mas não vai resolver o problema de vocês. Assim, só para deixar muito claro isso. As perguntas têm que ser feitas com base na teoria, Natasha. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero fazer o roteiro. Não, eu faço qualquer coisa que vocês precisarem para fazer um bom trabalho. Mas vamos supor o seguinte, imagina duas empresas diferentes. Uma é uma fábrica, uma indústria, que produz, sei lá, alimentos, que nem um caso esse da VEG. E outra é uma prestadora de serviços de limpeza. Essas empresas estão em cenários tão diferentes que as perguntas que eu faria para uma não tem nada a ver com a pergunta que eu faria para outra. Então, esse esforço inicial de vocês, ele tem que começar por assistir os vídeos e revisar lá no Cochrane, e vocês botarem num papel o que é relevante. Por exemplo, para serviços é super relevante a entrega do serviço, sei lá, a experiência que tem, aí vai lá no vídeo de serviços e pega ponto por ponto do que eu falei. Tudo que eu falei no vídeo é uma pergunta que vocês têm que fazer para os executivos, tá? Essa é a referência do questionário. O roteiro da entrevista de vocês eu já dei quando eu fiz o vídeo. No vídeo vocês vão ver bem direitinho, ali tem tópicos, e cada um daqueles tópicos que está no vídeo merece ser perguntado para o executivo. Então, para te responder assim mais objetivamente, Natasha, o roteiro da tua entrevista ele sai direto do vídeo. E vocês têm que adaptar e saber o que pertence a quê. É lógico que se você está unindo numa indústria, você tem que falar de bens físicos, você tem que falar todos aqueles conceitos que eu botei no vídeo. Eu não botei para nada, eu botei ali no vídeo, também tinha espaço para botar, tive que escolher as coisas mais importantes, porque cada coisa que eu botei ali, eu sei que é importante para vocês fazerem análise do negócio. Então, o que está ali tem que ser perguntado. Essa é a resposta assim, mais direta para tua dúvida, que eu acho super importante. Mas, de novo, lembra que eu estou dizendo para você, já disse há muito pouquinho, esse trabalho é desafiador, ele não é um trabalho fácil de ser feito. Ele é um trabalho que está exigindo de vocês realmente de domínio do conteúdo e vocês se puxarem. Então, eu estou muito orgulhoso do trabalho de vocês todos, não tenham dúvida disso. Vocês fizeram um progresso gigantesco em 2 semanas. E eu estou levando tudo isso em conta. Só estamos falando nesse encontro o que pode ser feito para melhorar e aproveitar o aproveitamento de vocês ser cada vez melhor até a gente chegar no final da 15ª semana. Vocês imaginem comigo, se em 2, 3 semanas vocês deram esse salto, como é que vocês podem chegar no final da disciplina? E esse é meu compromisso com vocês, fazer com que vocês sejam, no final da disciplina, capazes de assumir uma responsabilidade de marketing na empresa e fazerem um bom trabalho. Esse é meu compromisso. Oi. Eu gostaria também de fazer um comentário sobre o que a Natasha falou, que
Eu fiz o trabalho na empresa de drones, né? Que a gente não de drones, trabalho maravilhoso, que parabéns. A Natasha também, né? Vocês são colegas, eu acho, ou não? Não, a Natasha e o Rafael são da Elite Sul, né? Eu acho. Da Elite Sul. Tá, então tá. Desculpa, eu ainda não consigo associar direito os grupos. Tudo bem. Quando eu fui perguntar para a pessoa que é responsável pelo marketing, essa pessoa que cuida do marketing, ela é engenheira agronômica, que trabalhou durante uns 4 anos numa empresa júnior e assumiu durante 1 ano o marketing dessa empresa júnior na Exalc, ela é da Exalc. Uhum. Então, eles aproveitaram que ela trabalhou, mas só que é muito diferente, assim, porque eles têm uma ideia completamente errada do marketing do que ele realmente é. Quando eu perguntei para ela qual que eram as estratégias que eles utilizavam para o marketing, ela falou para mim que a estratégia era mandar e-mail para o cliente da cultura que vai ter na próxima safra agora, por exemplo. Agora em outubro começa a safra de soja, daí o drone é utilizado para pulverizar a soja ou fazer aquele serviço de detecção de praga daninha ou qualquer coisa assim, mas nada que seja assim, a gente tem estratégia de relacionamento com o cliente, a gente tem estratégia de qualidade do serviço, a gente que foi analisando depois que eles, inconscientemente, eles têm essa estratégia sem saber que é uma estratégia de marketing. Perfeito. Então, muito bem observado, Liliane. Olha só, lembra que eu falei também nos fundamentos, que eu disse que talvez a parte mais importante do marketing são os fundamentos. A grande confusão que tem, eu até não salientei isso tanto como eu deveria ter salientado na aula, no vídeo, é a confusão de marketing com propaganda, com comunicação e com propaganda. Todo mundo, mesmo quem trabalha com isso ainda, tem essa dúvida, o que é? E confunde marketing com propaganda, por exemplo, que é um erro crasso, né? Um grupo falou muito bem, acho que foi o da Elite também, que falou, a gente percebeu que é importante distinguir que marketing não é só comunicação, marketing é a necessidade do entrosamento de todos os P's que envolvem distribuição, preço e tal. Então, é uma coisa super longa. A primeira coisa que eu falo no vídeo é super básico, mas se vocês vão no mercado, vão falar com as pessoas, mesmo com executivos, com empresários, não importa, eles também vão ter essa tendência de achar que marketing é a propaganda e a comunicação. E ficou pior isso, Eliane, porque com a internet, vocês vão falar qual é o marketing da empresa, eles vão falar sobre marketing digital. E isso não é marketing digital, isso é comunicação digital, é uma comunicação, vamos chamar a comunicação pela internet, uma comunicação em redes, como for, mas é uma parte da comunicação da empresa que é uma parte do marketing da empresa. E essas coisas são fundamentais a gente entender e distinguir. E essas pessoas que estão nessas funções e estão trabalhando, enfim, elas são profissionais, elas estão trabalhando, estão sendo bem seguidas, mas nosso papel como profissional de marketing, ou pesquisador de marketing, como for, é distinguir essas coisas. Não, a comunicação digital é uma ferramenta da comunicação que é uma parte do marketing, e a gente tem que ter a noção de que eles estão falando uma coisa, mas que não está certo, a gente não precisa nem corrigir eles, só que nós não podemos entender errado, nós temos que ter muita certeza. Então, por isso que eu tenho insistido com vocês em distinguir as coisas. A gente não pode confundir valor do cliente com satisfação do cliente, são coisas diferentes. Nós temos que ter clareza na distinção das coisas, tá bom? Eu senti bastante... Perdão, pode falar, Daniel. Daniel, achei lindo o vídeo de vocês aí. Parabéns. Nossa, foi muito isso que eu ia perguntar pra ti, se tu podia dar um ok se tu conseguiu assistir o vídeo. Porque, tipo, pelo menos só pra gente saber se deu certo. Era só isso que eu ia pedir. Olha só, eu adorei que vocês fizeram pelo Canvas também. Eu acho que é que a gente achou prático lá, porque já filma direto, assim, e daí já faz um link, sabe? Então, até ia recomendar pro pessoal que tá apanhando das ferramentas pra fazer. Eu acho que é uma ótima solução. Adorei. Adorei também, vocês devem ser do design, pelo jeito que eu achei que ficou com uma cara bonitinha, assim, achei que ficou muito querido, assim, sabe? Parabéns. Mas o vídeo, pra ser bem sincero, tinha um problema técnico, porque quando tu dizia que tu ia botar o outro vídeo, na verdade não apareceu, tá? Então, assim, porque tu não sabia, né? Então, vale, assim, acho que, sim, eu não sei se vocês postaram no YouTube, eu acho. Não postamos. Isso que a gente vai ter que ver agora pra postar no YouTube, como que a gente faz pra baixar o vídeo e postar no YouTube. Não é difícil, né? Se você tem uma conta, é só ali fazer. Porque
enfim, vocês... acho que fica a recomendação e a aprendizagem para todo mundo de olhar seu vídeo depois que produziu, né? Porque quando a gente olhou, apareciam os vídeos, sabe? Tá. Mas ali no vídeo que tu nos passou o link, pelo menos onde tá, a gente não viu. Então ficou muito bonitinho, porque daí fica a tua carinha ali esperando. E aí não passa vídeo nenhum, aí fica ali na que pena. Ficou um pouco prejudicado. Mas eu entendi a ideia geral do trabalho, não chegou a... Teve um grupo que nós vamos avisar, porque não saiu nada do áudio depois de um tempo. Começou legal, mas na metade de gente tem um áudio ficou zerado. Wine Local, alguma coisa assim. O Wine foi, mas aquele da imobiliária também ficou. Eu não sei nem se é dessa turma aqui ou se é de uma outra turma. Mas, enfim, também ficou. Eu acho que eu não tive problema com áudio. Nós vamos avisar vocês, os grupos que tiveram essas dificuldades, para vocês terem a oportunidade de repostar ou refazer. E importante que tu falou isso, Daniela, porque eu gostei de tu ter te manifestado, porque daí a gente pode compartilhar com todo mundo, também nas soluções. Então, tanto recomendar para todo mundo que tiver com dificuldade ainda na técnica da gravação, tá? Mas, assim, a respeito do trabalho que vocês estão fazendo, deixa eu ver o que eu anotei. Do coworking. Do coworking, tá. Eu achei, lá de Santa Cruz, tá. Isso. Eu achei que o trabalho de vocês tem um potencial, ele tá dentro de uma questão temática que é super relevante, né, socialmente, mas tem se mostrado desafiador do ponto de vista de marketing, que haja realmente uma mobilização, tá. Então, eu acho que vocês têm que explorar melhor a questão, por exemplo, os conceitos de necessidades, tem que ser visto como uma coisa complexa. Não é só a necessidade de se defender uma causa social, por exemplo, a necessidade seria mais ampla, né, a causa de autorrealização e tudo, mas tem necessidades específicas que também são atendidas. Aliás, eu acho que te agradeço muito por ter comentado, né, porque daí eu posso compartilhar com todos os grupos, que foi uma dificuldade que eu encontrei. Eu acho que eu me lembro de ter comentado alguma coisa no vídeo sobre o que distingue o McDonald's de um trailer de cachorro-quente comum. O quanto o McDonald's consegue agregar valor na entrega do hambúrguer deles. Não é só para a gente matar a fome ali, tem aspectos sociais, aspectos até de luxo para levar as crianças para brincar, tem coisas da garantia, também segurança pessoal, da garantia da origem do alimento, da qualidade que ele não vai te fazer mal. Então, se tu conseguir pensar, e vale para todos os grupos, pessoal, isso é super importante, tá? Se tu conseguir pensar na tua oferta como uma coisa que pretende entregar valor pelo atendimento das várias necessidades que tem ali na pirâmide do Maslow, mais valor vai agregando. E eu acho que no caso de vocês isso é importante, porque vocês têm que consolidar a ideia de vocês. O grande desafio desse tipo de venda, que é uma venda de uma coisa mais... É como se fosse um Greenpeace, por exemplo, uma coisa assim mais... É uma proposta de uma mudança, uma ideia de comportamento social. E o difícil é tornar isso tangível, dentro daquela discussão de ideias e tangibilidade. Vocês têm algumas ferramentas para tangibilizar, mas também são serviços prestados para as mulheres. Então, quanto mais tangível vocês conseguirem deixar essa ideia e mostrarem, isso dá certo, melhor E eu acho que vocês podiam explorar isso melhor ali, tá, Daniela, para poder criar. Tá? Mas eu vou acompanhar com carinho o grupo de vocês. E a gente vai pensando em soluções também, vamos construindo juntos, tá? Porque é um trabalho mais desafiador nesse sentido, porque é uma ideia abstrata que está se vendendo para uma sociedade que tem lá, é uma sociedade conservadora, aqui em Porto Alegre também não seria diferente, né? Para fazer Santa Cruz. Então tem resistência, mas essa é a parte legal do trabalho, exatamente. Se não tivesse resistência, não teria graça, e não precisaria nem do grupo também, né? Mas parabéns, gostei do trabalho de vocês, achei muito legal. Tá bom, senhor, obrigada. Tudo bem. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Os professores, meus queridos, né, que vocês gostariam de trazer alguma coisa também, as observações de vocês sobre esse trabalho? Opa, estão me escutando aí? Sim, estamos escutando bem. Sim, eu coloquei no mudo aqui por causa dos cachorros, mas vamos ver se eles colaboram agora. Não, eu queria aproveitar também o momento, né, para destacar o esforço que vocês estão tendo. A gente entende que é uma situação atípica, né, está sendo para a gente também,
está sendo uma grande oportunidade de aprendizagem para todos nós, né? Construir um processo novo, um fluxo novo. A gente sabe das dificuldades, né, que a distância ela mantém, né? E fazer tudo assim virtualmente acaba trazendo desafios, acho que para todos nós. Então, destacar esse aspecto que mesmo assim, mesmo frente a essas dificuldades, vocês estão correndo atrás, estão tendo que dar um jeito, né? Destacar também que está sendo muito positiva a interação ali no Telegram, quando vocês colaboram entre si, né, dando dicas para os colegas, para os grupos, porque a dificuldade é de todos os lados, todos sentem uma hora ou outra as dificuldades, elas seja no prazo, né, seja nas questões técnicas de gravação, de interação com os colegas, de interação com as organizações. E na medida que vocês vão compartilhando também soluções que vocês encontraram para os problemas, né, durante esse processo, eu acho que isso tende a contribuir muito assim, para os colegas. Da mesma forma que eles, logo ali na frente, poderão contribuir com vocês também. E a gente acaba criando a ideia de uma comunidade mesmo, né? Em torno dessas questões do marketing, né, da gestão do marketing, da estratégia do marketing, que acaba sendo o foco da disciplina, né? E é importante também pontuar que a gente está digamos assim, a gente trilhou essas 2 semanas, estamos agora na 3ª, né? O conteúdo está todo organizado por semana justamente, né, para nos possibilitar esse timing de organização, né? E isso é importante para a gente também estabelecer uma rotina, estabelecer uma organização pessoal, uma organização com o grupo. E a gente sabe que esse é um processo de construção, e logo ali na frente a coisa vai estar mais, digamos assim, mais fluida, né? Nós acreditamos nisso. Mas, de modo geral, os trabalhos estão, digamos assim, lógico que há pontos a melhorar, né? Como o professor já destacou, mas os trabalhos estão nesse processo inicial, né, de contemplação dos tópicos da disciplina. Vocês estão fazendo um mapeamento, e isso é um processo que exige tempo. Ouvir o gestor, ouvir o cliente, daqui a pouco ouvir um outro cliente vai poder trazer uma outra percepção diferente, e esse desconhecimento, ele vai sendo montado com uma espécie de quebra-cabeças. Não existe uma solução pronta. E mesmo aqueles negócios que estavam funcionando antes da pandemia, agora estão tendo que, de alguma forma, se reinventar, rever o seu modelo, rever o seu processo, rever o seu fluxo, rever a expectativa que havia sobre eles, como que eles entregam o que eles entregavam antes. Então, é um processo contínuo, que a gente não chega lá de uma hora para outra. E mesmo quando a gente acha que encontrou uma solução, daqui a pouco vem uma mudança externa e cria uma nova necessidade que a organização vai ter que rever, que talvez antes ela não tinha pensado nisso. E esse processo que vocês estão fazendo, ele é extremamente importante nessa caminhada. E na proposição, logo ali na frente, de possíveis alternativas, de possíveis soluções que façam sentido para aquele contexto, para aquela realidade, né? Não existe um roteiro pronto. E eu acho que o gostoso desse processo é vocês poderem aprender com esse desconhecimento e vocês, né, proporem as soluções. E isso acho que é muito rico, né? Queria reiterar que, né, o professor está fazendo um esforço tremendo na condução da disciplina, né? A gente troca mensagens o tempo todo, né, internamente. Da mesma forma, eu e a Linda, né, a gente tem tido uma dedicação bastante grande, e queria reiterar que a gente segue à disposição aí para ajudá-los nessa caminhada que já iniciou, mas eu tenho certeza que ainda vai trazer muitas aprendizagens bastante ricas para vocês. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo teu trabalho aí, fantástico. Alina, tu gostaria de comentar alguma coisa, por favor? Sim, tô ligando aqui o áudio. Primeiro, bom dia, oi todo mundo. Eu acabei entrando depois, né, nessa com o professor e com o Bruno. Não pude ter nenhuma aula presencial com vocês, mas é um prazer, adorei ser acolhida nessas disciplinas com as 2 turmas. Eu acho que a gente está realizando um bom trabalho, né, devido a toda essa adaptação necessária para o ensino remoto. Dizer que eu sigo também à disposição, desde o início agora desse novo semestre,
para ajudar vocês. Então, essa é a nossa função aqui, para vocês desenvolverem o melhor trabalho e conseguirem tirar o melhor aprendizado dessa disciplina e também ajudar os negócios. Então, a gente vai fazer tudo o possível, né, para vocês alcançarem isso até o final da disciplina. Já agradeço também quem teve paciência, porque nem sempre a gente pensou no Telegram como uma plataforma bem instantânea de troca de vocês conosco, também de vocês com os colegas, mas nem sempre a gente consegue também atender tão imediato assim. Mas agradeço a compreensão também, e dentro do possível eu vou conversando com o professor, com o Bruno, e a gente vai atendendo as demandas de vocês. E essa foi a ideia também com a pesquisa que a gente aplicou, de conseguir ouvir vocês sem precisarem se expor tanto, talvez, no Telegram. E aí a gente está fazendo algumas adaptações, né, dentro do possível, e daí é legal também ouvir o retorno de vocês. Se o material que a gente está disponibilizando tá bom, que depois da pesquisa a gente elaborou algumas orientações em documentos Word, então, assim, a gente também está se esforçando, e daí é legal também ver agora, nos trabalhos, o retorno de vocês. Como o professor e o Bruno falaram, eu acho que estão de boa qualidade, sim, os trabalhos. Claro que tem coisas a melhorar, é óbvio, a gente está só começando, mas eu anotei alguns pontos que eu acho que eu vou falar bem rápido, assim. Depois vocês pediram até um feedback individual, eu acho que a gente pode conversar e fazer isso, né, porque eu acho que é importante esse feedback para cada grupo, agora no início principalmente, mas eu acho que algumas coisas servem para a maioria, enfim. Algumas coisas que eu acho legal, que vocês buscaram diferentes negócios, então isso vai possibilitar maior aprendizado ainda em troca entre vocês, no momento que a gente for conversar sobre os trabalhos, vocês conseguirem olhar os trabalhos dos colegas, então eu acho que vai possibilitar maior aprendizado nisso. Então, parabéns também pelos negócios que vocês buscaram para trabalhar. Eu achei muito legal quem se desafiou a gravar vídeo, quem utilizou o recurso de slides e vídeo, ou slides e áudio. Acho que ficou bem legal, assim, independente dos diferentes formatos. Claro que eu tenho uma preferência maior quando vocês aparecem de alguma forma em vídeo, porque a gente consegue também daí conectar o nome à pessoa. Tipo, agora, quando eu olhando vocês aqui, eu já lembrei dos vídeos, então eu acho que foi super positivo isso. Eu achei que a tentativa de abordar os aspectos de marketing, alguns conceitos que o professor levantou nos vídeos, a maioria conseguiu, não todos, mas assim, de alguma forma os vídeos abordaram os conteúdos de marketing. Então, parabéns por esse esforço inicial. E também quem trouxe uma análise assim, da pandemia, mesmo que não tenha mudado tanto o formato do negócio agora com a pandemia, achei legal quem trouxe assim, um pouco do relato do negócio, o que aconteceu, se teve que se adaptar, ou se surgiu na pandemia. Eu acho que a gente tá todo mundo vivendo isso, eu acho que é muito legal discutir sobre o negócio nesse momento. Bem desafiador, né? Alguns aspectos a melhorar, aspectos técnicos que o professor falou, né, que alguns vídeos cortaram, a gente não conseguiu ter acesso ao que a pessoa falou que deveria aparecer e a gente não via. Então, assim, cuidem, talvez revisem o vídeo antes de mandar. E aí, se vocês não tiveram problema, depois a gente vai apontar para vocês se a gente teve, mas não tem problema, não tira o mérito do trabalho, né? Também acho que algumas dicas, não colocar muitas as perguntas que vocês fizeram para os gestores no slide. Alguns colocaram, tipo, não precisa colocar perguntas, às vezes coloca o tópico, e aí também não precisa colocar a resposta completa, coloca o que vocês observaram a partir da resposta deles. Então, acho que isso melhora a qualidade de trabalho, daí vocês podem explorar mais a escrita e a análise de vocês depois da entrega do artigo intermediário e final. Gostei quando vocês apareceram, tópico a melhorar. Cuidar o tempo, sabe? Cuidar, se a gente delimitou de 10 a 15 minutos, tentar não ultrapassar, porque alguns vídeos talvez ficaram repetitivos, ou muitos do grupo repetiram a mesma coisa. Então, talvez organizar a divisão melhor, talvez para não ficar tão cansativo. Mas eu achei que ficou bom, assim, a maioria respeitou o tempo. Só cuidar, porque realmente a gente vai ter muitos trabalhos para analisar e talvez em pouco tempo. Então, a gente pede que dentro desse tempo, acho que é suficiente para vocês explorarem todos os aspectos do trabalho. E aí, depois, o que faltar também, a gente pode conversar e ver no artigo mais detalhadamente. A sugestão do professor de recomendar fortemente que vocês utilizem agora os vídeos pelo YouTube, mandando o link pra gente, eu acho que é melhor realmente, porque a experiência
para assistir os trabalhos que foram por link do YouTube foi bom, a gente consegue colocar comentários, talvez, nos vídeos e curtir, então eu achei legal essa experiência para quem mandou com o YouTube. Eu acho que é isso, eu também tinha notado ontem que seria legal a perspectiva dos clientes e acabei não conversando com o professor sobre isso, e aí surgiu essa ideia, então eu acho que seria muito legal, não sei se todo mundo vai conseguir ter acesso ou pedir para a empresa algum contato, não sei o quanto isso como fazer isso necessariamente, a gente pode pensar nisso agora juntos talvez, mas eu acho que seria muito bom essa outra observação, né, de fora, porque aí muitas vezes o gestor tá enviesado, ou ele acha que tá tudo certo, e que o que de fora estão percebendo da mesma forma, e de repente o cliente tem uma visão diferente, né? Então isso acho que enriqueceria bastante o trabalho de vocês. Mas eu acho que é isso, assim, de comentários. Acho que a gente vai tentar fazer um esforço de discutir o trabalho de cada um depois, em algum momento, mandando um feedback pelo Moodle, ou não sei, a gente vai ver. Mas parabéns para vocês, acho que foi um bom trabalho. Espero também conseguir ajudar vocês durante a construção do trabalho. Vocês podem tirar dúvida ali no Telegram, entre vocês também, tipo, do que perguntar, tá tendo dificuldade no roteiro. Façam essas trocas com os colegas e que a gente consiga ali observar e também dar as nossas sugestões. Eu acho que vocês podem explorar um pouco mais essas ferramentas, se quem tiver possibilidade, né, explorar essas ferramentas que a gente está disponibilizando para entregar um trabalho de maior qualidade. Acho que é isso. Tentei ser rápida. Pessoal, assim, nós temos várias pessoas que entraram um pouco depois aí, que eu estou olhando agora, que a gente está com mais pessoas agora, né? E queria, assim, dizer que a gente, mais ou menos, para quem não pôde assistir do começo, já viu vários tópicos, aquilo que vocês tinham dado como as preocupações de vocês, mas que eu queria que vocês que chegaram um pouco depois se sentissem à vontade para trazer, enfim, as dúvidas, nem que eu tenha que repetir rapidinho o que a gente já falou, não tem problema, tá? Mas eu queria que vocês participassem também, é importante ouvir o maior número né, quantos mais de vocês quiserem falar, eu agradeço, porque a gente tem essa oportunidade rara, né, de poder conversar pessoalmente. Então vamos aproveitar ela, até para eu poder falar com vocês também, para saber que eu vi vocês, né, eu sei o nome de vocês, mas, né, eu queria ter uma interação um pouquinho maior com vocês, é uma coisa que é importante para mim. Então, por favor, quem está entrando, ou quem chegou há pouco, quiser se manifestar, eu gostaria muito de ouvir, vai nos ajudar, por favor. Aí, no caso, teria que ativar seu microfone, né? Vocês já sabem disso, eu acho. Ou vou ter que chamar aqui alguém. Oi? Tranquilo. Eu queria dizer assim, parabenizar os dois professores mestrandos, né, o Alina e o Bruno, porque a pesquisa ajudou bastante a gente, assim, de agora poder ter essa aula, sanar melhor as dúvidas e dar um norte melhor para a gente em relação ao vídeo, ao artigo final, etc. E quando não tem como responder, algum colega nosso vai responder e vai suprir a necessidade da melhor maneira que ele consegue do conteúdo. Então, acho isso super válido. Perfeito. A minha dúvida em geral mesmo é em relação ao artigo, professor. Eu ainda quero... o artigo, tá. Final. Tá, obrigado por ter perguntado, porque eu realmente fiquei mais nos grupos, tá. Mas o artigo, como é que funciona, pessoal? Nós temos duas entregas, tá? Nós temos uma entrega parcial, que é equivalente à primeira prova, e a entrega final, que é equivalente à segunda prova, tá? Eu vou explicar para vocês o que eu espero da primeira e da segunda fase. De qualquer forma, para quem não está assistindo agora, já vou deixar tranquilo, porque eu tenho um compromisso de fazer um texto, tipo aquele que eu fiz, o que eu espero do vídeo, também escrevendo em detalhes o que eu espero do artigo, para vocês poderem consultar com mais calma e com mais profundidade. Inclusive, de preferência, botar os critérios de avaliação, porque a gente está falando de uma parte importante da avaliação de vocês, tá? Mas qual é a ideia do artigo, tá? O primeiro trabalho, a primeira prova, ele não é um artigo ainda, ele é só um princípio de um artigo, não ser um rascunho de um artigo, tá? Que tem duas partes fundamentais. Uma parte que é a teoria, sintetizada em toda a teoria que vocês aplicaram, específica para o caso de vocês, ou seja, quem está falando sobre o serviço não precisa botar toda a parte de bens físicos, vai focar, mas vai aprofundar bastante essa teoria, com outros pontos, até talvez que não esteja no vídeo, que esteja no livro e tal, vai se focar especificamente no contexto da empresa, do seu trabalho. Então, o artigo é para ser escrito numa visão, não é um artigo teórico abstrato para falar sobre marketing, nem sobre produto em geral, é para falar sobre
os assuntos da teoria que dizem respeito àquele negócio que vocês estão analisando, certo? Mas com profundidade, com precisão dos conceitos, ser bem, uma linguagem bem objetiva e bem, como é que eu vou dizer assim, não dar margem para dúvidas ou coisa assim, ser bem, tentar ser o mais claro possível na linguagem e o mais direto possível também na linguagem, tá? Uma espécie de uma organização dos conhecimentos teóricos que vocês precisaram para analisar cada um dos aspectos, cada um dos P's lá, desde o produto, distribuição e preço para a primeira parte, tá? Essa é a primeira entrega. E depois dessa parte, que seria uma espécie de ensaio teórico do que vocês fizeram, a segunda parte dessa mesma prova, na primeira entrega, é tudo aquilo que a empresa, as informações que vocês coletaram sobre a empresa que diz respeito àqueles assuntos teóricos que vocês abordaram. Então, se vocês abordaram sobre serviços, sobre estratégia de serviço, então vocês têm que nessa segunda parte, assim, né, até onde a gente sabe, pelo que a gente pode ver, a estratégia de serviço seria da diferenciação pela qualidade, por exemplo, por causa disso, isso, aquilo, tá? Então, essa é a expectativa do primeiro trabalho. Não sei se eu fiquei claro, ficou uma dúvida, não sei se eu me expressei direito. Mais ou menos, me pergunta, então, alguma coisa para tentar melhorar a minha expressão. Talvez, professor, eu acho que eu queria entender que no primeiro, então, é mais uma, digamos assim, a primeira entrega seria, então, do artigo, seria, então, por exemplo, sei lá, tem a distribuidora. Eu vou dar um exemplo assim, falar sobre a distribuidora, que ela faz parte de um microambiente, que seria junto com uma empresa maior, que seria a Schwarzkopf, então, relacionar esse tipo de, assim, da análise do caso com a teoria junta, isso? Mais ou menos assim? Não, um pouco diferente. Assim, até poderia ter um parágrafo inicial, uma parte inicial do texto, dando um contexto do negócio como um todo, que seria uma distribuidora de produtos, beleza, não sei o que, atende tal público. Mas não é essa ponta que eu estou querendo. Estou querendo que especificamente em relação à questão do produto que eles trabalham, no caso é um serviço de distribuição, onde está envolvido um bem físico, e aí entrar em detalhes específicos. Por exemplo, qual é a estrutura de organização dos itens que eles fazem, como é que eles organizam em famílias de produtos, quais são, entende? Tudo que a gente viu ali, especificamente na parte de marketing. É um trabalho sobre marketing, é um trabalho genérico sobre a empresa. Eu quero que vocês foquem especificamente na teoria que a gente abordou, tá? E que consiste, para a primeira entrega, como ele seria equivalente à primeira parte, então vai ter tudo sobre produto, tudo sobre distribuição e tudo sobre preço, certo? E vocês vão juntar, que nem eu disse, quando vocês estão fazendo os trabalhos de vídeos, vocês já estão juntando esse material. Minha ideia é que na hora que vocês vão escrever isso, vocês já tenham essas informações já coletadas com as empresas. Vocês já saibam o que vocês fizeram nos vídeos e transpõem isso para o papel. Tá? A gente, nosso grupo em si, da Elite Sul, da distribuidora, a gente resolveu... cada um que fez as suas falas deixasse escrito, documentado o que a gente falou no vídeo em si. Perfeito. Como se fosse mais uma parte rascunho em si. Perfeito. O que vocês vão partir desse escrito de cada um dos P's, dos 3 primeiros P's que a gente está falando? Junta tudo isso, junta os aspectos teóricos que vocês usaram e junta os aspectos aplicados à empresa. A única coisa que eu pedi para vocês organizarem é dividir primeiro toda a parte teórica e depois toda a parte das aplicações da empresa, certo? Isso é o primeiro trabalho. No segundo, que vocês vão ter menos conteúdo para agregar, porque a gente está falando relativamente a uma parte menor que é a comunicação, é de 4 pontos, né? Porque 3 vocês já fizeram. Então, nesse segundo artigo, daí sim vai ser mais completo, no sentido de que vai ter uma introdução de apresentação do negócio e vai ter uma conclusão final de vocês, que é a conclusão da disciplina, o que vocês aprenderam com esse processo e o que vocês recomendam para os colegas. E uma coisa que eu queria explicar e que vocês tivessem muito claro é por que eu estou pedindo esse trabalho específico, tá? Queria dizer para vocês assim, eu dou essa disciplina há vários anos já, nós tivemos grupos maravilhosos, né, ao longo desses anos aí, nossa, tanto empresas pequenas como grandes, assim, realmente trabalhos que fizeram diferença em empresas tipo Souza Cruz, sabe, são trabalhos que a gente não esquece, só que eu nunca não pedia isso, então eu não posso dividir com vocês a aprendizagem daquele grupo que foi discutido. Eu tenho só um PowerPoint fraquinho lá do que eles apresentaram, e isso eu acho que é uma perda. Nesse semestre já tem vários trabalhos que são super legais, a gente está falando de
negócios abertos numa pandemia, sabe? É uma experiência única. Eu espero que a gente não tenha pandemia tão cedo, mas é um ambiente extremamente agressivo. Se o cara deu certo agora, imagina, depois ele vai nadar de braçado. Então, eu acho importante a gente fazer um registro de tal forma que alguém que leia o trabalho de vocês seja capaz de identificar o que vocês aplicaram de teoria, qual foi a interpretação de vocês para o negócio e o que resultou disso em termos de sugestões de alteração e tudo. E a gente ter essa consolidação vai formar um tipo de um repertório para outras pessoas estudarem esses trabalhos também. O que eu não teria se eu não pedisse isso para vocês. Além disso, eu fazia uma prova com 7 perguntas, até expliquei no primeiro dia de aula, para quem lembra, né, que ia ter uma prova com 7 perguntas, mas não faz sentido. Como é que eu vou fazer uma prova com vocês com questões objetivas? Primeiro que não vai somar em grande coisa, não vai ajudar muito, é um meio de avaliação que eu acho que ele é menos eficiente, porque o resultado disso é a minha avaliação e a avaliação de vocês, só isso. Agora, esse trabalho, além de permitir a avaliação, ele permite um registro histórico da aprendizagem de vocês, que pode ser dividida com os grupos que vão entrar em outras turmas. Na sequência, eu posso usar, eles podem usar essa aprendizagem de vocês para eles rapidamente chegarem mais próximo do trabalho melhor do que vocês, que têm que aprender sem ter referências anteriores. Então, essa é a ideia, tá? Por isso que ele tem esse formato. Mas, de qualquer forma, como eu disse, eu vou botar tudo isso num papel, que nem eu fiz naqueles outros 2 lá. Eu acho que é importante para vocês terem uma fonte de consulta para quando pintar uma dúvida, vai lá e lê de novo o texto, já procura o que quer e já resolve como é que vai fazer essas dúvidas. E, de novo, se permanecer uma dúvida ainda, a gente tem a Alina, tem o Bruno, tem eu também para ajudar vocês a esclarecer e até aperfeiçoar também esses instrumentos, porque eles também são novos, são desse semestre. Outra coisa também que eu queria dizer para vocês, assim, que eu acho muito legal, é que essas coisas que a gente está fazendo, esse material complementar, vamos chamar assim, eu sempre tinha essa dificuldade no semestre presencial, mas eu não conseguia fazer, eu não fazia. Agora, com o trabalho da Alina e do Bruno me ajudando, eu estou tendo a oportunidade, e com a necessidade que vocês têm disso também, tendo a oportunidade de complementar a disciplina com vários materiais que ajudam vocês e que vai servir de apoio também para os colegas que vêm em outros semestres, tá bom? Tá? Obrigado, eu te agradeço. Outra pergunta é a seguinte, em relação à próxima entrega, a data fica no dia 11 de setembro, então a próxima entrega, na outra sexta-feira que vem? Ou vai... Exatamente, tá? Então, assim, agora a gente entendeu que essa arrancada foi... Eu fui meio cruel, né? Eu botei um estudo de casa ali e tal, mas era para acordar vocês e dizer a vocês que vocês estão trabalhando, né? Então, acho que vocês entenderam a ideia, pegaram o ritmo, né? E aí, agora, daqui para frente, eu acho que vai ser bem mais tranquilo as entregas, já tem os grupos formados, já tem negócio em conta. Fizeram grande parte do trabalho difícil, já fizeram. Agora é mais relaxar e aprofundar, explorar a oportunidade para aprender. Agora a gente vai ter mais benefício do que custo. A fase inicial é mais custo que benefício, porque os objetivos vocês eram muito desafiadores, achar empresas em ambiente de pandemia. Nossa, vocês estão de muitos parabéns, a gente ficou muito feliz, né? Os professores também falaram isso. Então, vocês fizeram o mais difícil, ao meu ver, assim, agora focar na aprendizagem, na profundidade da aprendizagem de vocês, para a gente ter os benefícios desse esforço todo, tá? E também, lá mais na frente do semestre, ainda tem semanas que não tem entrega nenhuma, então vocês já vão estar, quando vocês estiverem no inferno das outras disciplinas, nessa disciplina aqui, vocês já vão estar nadando, né? Só correndo pro meio de campo, já para encerrar a partida. Já com a vitória feita, né? Também, que é o que interessa, né? Tá bom? Com certeza, professor. Obrigado. Pessoal, vocês que estão aí, meio de... Eu não estou enxergando e nem ouvindo vocês aí com câmera e microfones ligados. Por gentileza, né? Digam alguma coisa, não nos deixem só aqui nos vídeos, né? Bom dia, pessoal. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao formato da apresentação, tá? Porque, por exemplo, a gente fez as entrevistas, mas a gente ficou meio com o pé atrás de falar uma coisa que o cara não falou na entrevista, mas que a gente deduziu. Aí, por exemplo, o nosso grupo que fez da VED, a gente colocou, de fato, as perguntas e a gente ficou, assim, com medo de falar uma coisa que não foi falada, mas que a gente
né, inferiu que significava isso, porque o cara, enfim, não tinha conhecimento em marketing, não tinha conhecimento dos conceitos, também não teria como a gente cobrar isso dele, né? Eu queria saber mais ou menos se esse formato tá bom, se a gente deve falar o que a gente entende que ele quis dizer, ou se a gente não pode fazer isso porque é errado. Eu fiquei meio atrás. Assim. Obrigado pelo teu depoimento e pergunta também, Israel. Olha só, a gente está aqui, nosso propósito é aprendizagem, tá? Então, claro que vocês têm que fazer inferência sobre informações que a gente não tem, a gente faz isso o tempo inteiro, principalmente em marketing, tá? Mas é importante, só para a gente também não se atrapalhar, saber assinalar o que vocês estão fazendo de inferência e o que vocês têm fontes concretas do próprio executivo, tá? Sim. Mas isso, se vocês fizerem desse jeito, dizer, olha, a gente inferiu que isso e aquilo, é muito bem-vindo. Na verdade, é tão importante quanto a participação e a contribuição do empresário, porque, na verdade, o que a gente vai precisar de vocês depois, na hora de fazer as sugestões, é exatamente um pouco das complementações que vocês fazem intuitivas, mas muito eu espero que vocês complementem com base na teoria, tá, Israel? Então, Sim. Essa aplicação da teoria, ela vai bater em brancos dos executivos, e é exatamente para isso que a teoria serve, para a gente ter elementos de comparação de um determinado estado, vamos chamar de ideal, que a teoria prevê, e o estado real, que está cheio de brancos e inconsistências, incongruências às vezes, e é nisso que o nosso trabalho acontece. Um trabalho como profissional de marketing, ele trabalha nas inconsistências. Como eu disse para vocês também, depois vocês vão para os clientes também, e aí vão aparecer mais ainda, sabe, coisas que o cara disse que não é real, assim, não é assim que funciona, mas a gente não precisa nem contestar a pessoa, nós vamos respeitar o que ele disse, porque afinal a gente tem que respeitar, o cara é empresário, tá, querendo ou não, está funcionando. Mas a gente, para nossa concepção e nossa aprendizagem, nós temos total independência e entre nós aqui temos total liberdade para manifestação de coisas que a gente pensa, mesmo que a gente seja errado, é o momento agora da gente colocar para o grupo para ser, eventualmente, se precisar ser corrigido ou ser reorientado. Não digo corrigido, porque marketing, no fundo, não tem nada absolutamente certo ou absolutamente errado, mas a gente, né, tem que procurar aperfeiçoar o seu entendimento. Tá, na verdade não pode ser também com base no achômetro, né? Tem que ser com base na teoria. Exatamente. Só que assim, realmente é porque eu fiquei, né, trabalho acadêmico, também não posso tirar tudo que o cara falou e falar que ele não falou, né? Sim, não, enfim, tá bom. Não, mas a nossa preocupação é menos com rigor, tá, Israel, até a propósito do teu comentário, e mais com a efetividade, tá? É um trabalho acadêmico, é verdade, mas não estamos em nível de mestrado, doutorado ainda, vocês vão chegar lá, pelo jeito, estou vendo todo mundo entusiasmado, mas aí sim, aí mestrado, doutorado, aí tem uma tese, aí sai de baixo, né? Tem que fazer toda uma preocupação com rigor, mas nosso caso aqui, que é aplicação prática, e a ideia é reproduzir uma situação de realidade, e na realidade da atuação profissional nesse nível de gestão direta do negócio, raramente os executivos têm tempo para fazer estudos mais aprofundados. Não quer dizer que eles não devam fazer, mas normalmente eles precisam de um assessor para isso ou um recurso complementar para eles poderem dar essa profundidade mais de rigor acadêmico na pesquisa. As empresas vão usar alguns pontos, como a satisfação do cliente, por exemplo, ou pesquisas em redes sociais para ter estudos mais rigorosos, mas são coisas pontuais. Essa percepção que vocês estão fazendo do marketing da oferta como um todo, né, de uma visão mais genérica, ainda assim que eu estou pedindo para vocês focarem só no marketing, não focarem em toda a empresa, ainda assim ela exige muito de subjetividade em fechar os vazios das informações que a gente tem e fazer um sentido daquilo que está acontecendo. Mas a gente também não pode cair no erro de comprar a ideia pronta do empresário, porque daí sobra pouco para a gente contribuir. Então é o equilíbrio que a gente tem que encontrar aí nessas vários aspectos da realidade. A realidade do executivo, a realidade do cliente, a realidade do mercado, a nossa percepção da realidade. Tudo isso tem que ter uma interseção e tudo isso tem que gerar um sentido para a gente poder atuar. Nós temos um propósito claro que é de atuação nisso e sucesso nisso, que é mais importante, né? Sim, beleza, obrigado.
Professor, eu te agradeço. Posso só fazer um comentário breve? Claro. Tá. Oi, Israel, tudo bem? Tudo jóia. Tá. Da VEG, né? Isso. Tá, beleza. Oi, Israel, eu particularmente vou deixar meu comentário aqui. Achei muito interessante a discussão e também dúvida que vocês próprios trouxeram no final do vídeo, quando passaram a discutir ali qual seria a melhor classificação do ou dos produtos da empresa. E vocês abriram isso de uma forma bem transparente. Vem cá, isso aqui é um produto básico de necessidade, isso aqui é um produto de especialidade, né, como um outro colega trouxe a questão. Sim, a gente parecia que a gente estava realmente apresentando na frente da sala de aula e a gente realmente ficou com essa dúvida, tá? Mas, enfim, pode continuar. Até porque, no final das contas, a gente bateu o martelo que seria básico. Mas pode ser mais que uma classificação, eu acredito, né? Não precisa ficar preso. Não, isso. O professor até já trouxe alguns insights aí nas falas anteriores, né, dizendo que talvez ele possa ser 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo, depende do olhar do cliente, da necessidade dele. Talvez para uns possa de fato ser um produto de necessidade, para outros de especialidade. Né? Aí a gente volta para aquela coisa da análise que ela é complexa, né? E aí a gente tem que juntar diferentes olhares, né, e perspectivas para conseguir formar um conceito um pouquinho mais próximo, né, daquilo que seria uma realidade. Mas eu achei legal, assim, voltando para o trabalho de vocês, de terem trazido isso com transparência, terem colocado isso, né, primeiro para o grupo de vocês, e daqui a pouco a gente abre também para os colegas, porque o processo é esse mesmo, né? As dúvidas, elas vão vir, né? E essas reflexões e análises fazem parte desse processo, né, de conhecimento, de definições e depois de proposição de estratégias que façam sentido para a organização. Então, eu achei muito legal esse ponto. Eu achei que faltou, assim, para mim, pelo menos, deu a entender que a empresa desenvolve, produz e comercializa os produtos, né? Então, são diversos processos aí. Eu não sei se algum deles ela terceiriza, eu vi que ela também está abrindo um ponto de venda no Moinhos agora, né? Acho corajoso, né? Na época de pandemia, mas, né? Acho que isso pode ser fator de análise também, quando a gente fala de distribuição, na próxima semana. Mas o processo é esse mesmo, só queria pontuar né, isso que vocês trouxeram na apresentação, que eu achei bem legal, e a aprendizagem é isso mesmo, né? Talvez lá na 14ª semana, quando a gente estiver mais próximo da entrega final, a gente tenha isso mais claro, beleza, daí a gente não abre tanta discussão, né? A gente já vai ter avançado um pouco mais, mas nesse momento eu considero bastante apropriado esse tipo de reflexão. Sim, eu até falei com os meninos, gente, vão quebrar pau aqui no meio da apresentação agora. A gente tem dúvida, beleza. Então, realmente decidir para não ficar, senão vai ficar, né, virar casa de família, e aí vai estourar o tempo. Mas então tá, beleza, valeu. Não, isso é muito legal. Né? Na verdade, assim, eu acho assim, o erro mais sério que vocês poderiam estar cometendo e vocês não estão cometendo é tratar com leviandade, assim, necessidade, tá, tudo bem, então já entendi tudo. Não é assim que funciona, não é tão simples. Essa complexidade, essa discussão, ela é muito rica, ela é necessária para entender que talvez, por exemplo, tenha dois mercados ali que estão se discutindo. Um mercado público-alvo que tem envolvimento com alimentos especiais, que se dedica para isso, participa de grupos e tudo, como eu já tinha dito, né? E para esse grupo, esse produto é de alto envolvimento, então ele exige uma estratégia específica da empresa para este segmento de mercado específico. E o outro grupo, que é talvez de pessoas que têm intolerância à lactose, só para pegar como exemplo, e que não tem alto envolvimento e que ele precisa só de atender rapidinho que alguém forneça para ele produtos que garantidamente não tenham lactose, só isso, não quer envolvimento. As empresas, elas erram muito nisso, que elas partem do pressuposto que todos os clientes querem se envolver com o negócio dela, porque quem faz parte da empresa está envolvido com aquilo ali. Mas não é verdade, tem muito cliente que quer fazer uma compra rápida e prática para resolver o problema do café da manhã dele de amanhã, e ponto. E a empresa tem que ter essa sensibilidade, inclusive, de adaptar a sua oferta para cada segmento.
Por isso que eu achei, né, concordando com o Bruno, né, muito legal essa discussão de vocês, e é isso que a gente espera, na verdade, Israel, não vou dizer nem a reflexão, mas que a análise de vocês, o olhar de vocês seja um olhar com profundidade, com cuidado para os detalhes, com rigor com a realidade, porque senão a gente diz, meu produto é para quem precisa de alimentação especial, e aí o cliente fica genérico, tem estratégia genérica, e esse é o grande erro que a gente não pode cometer. Mas, de novo, eu já tinha comentado no começo sobre o trabalho de vocês, né, acho que vocês estão de parabéns, e para os grupos que estão aí preocupados se a gente vai achar ruim ou não, aparece que vocês estão discutindo, nossa, mostrem as dúvidas de vocês, as brigas de família, porque isso é o que acontece nas empresas. Não pense que assim, na empresa chega lá e todo mundo tá feliz um com o outro, e não, o bicho pega e pega feio, porque daí tem dinheiro envolvido, tem prêmio, tem carreira, e olha, pessoal, a briga fica bem feia, tá? Então, vamos nos acostumar com ela, porque é assim mesmo. E outra, nem é uma briga, na verdade, é uma troca de opiniões e de percepções, e que o objetivo é que se tenha melhor entendimento possível no final do trabalho. Também não vou prometer para vocês que mesmo eu participando da discussão e levando caminhos para vocês, que seja o caminho definitivo. Quem me dera que eu tivesse todas as respostas assim, né? Mas não é assim que funciona. Até porque essas respostas que a gente encontra, que nem o Bruno bem colocou, para essa semana, talvez para a semana que vem, para o mês que vem já não funcione mais. Então é um processo contínuo de discussão, entendimento das necessidades do cliente e resposta a esse entendimento da organização. Essa é uma das definições que a gente poderia dar para marketing, tá? Ok, bom, então não tem nada dado, a gente pode fazer ali na hora, né? Mas claro, com responsabilidade. Exatamente. E com base teórica, porque daí tem uma vantagem, outra vantagem da base teórica, que se alguém se a gente cometer um erro baseado na teoria, a gente está desculpado, entendeu? E, bom, eu apliquei a teoria, eu já fiz vários, assim, inclusive em consultorias. Eu já cometi erros em consultoria, eu usei a teoria não deu certo. Pelo menos eu tinha o Costa para dizer, olha, foi ele que disse, não foi só eu que estou dizendo, né? Então, alguma verdade tinha no que eu falei, talvez a gente não conseguiu aplicar direito. Tá bem. Muito bem, com a participação de Israel, eu fico mais instigado a pedir para outras pessoas que não se manifestaram ainda que, por favor, né, que se apresentem e digam alguma coisa, digam um alô para eu saber, pelo menos, que vocês estão felizes ou tristes, sei lá o que está acontecendo. Eu quero assistir esse quebra-pau, hein, professor. Você que vai o vídeo, não quero ver. Porque o grupo de vocês não brigou, não deu tudo certo. Vocês fizeram tudo. A gente fez na melhor harmonia possível. Né? Isso aí, eu gostei de ver também. Também pode dar certo. Professor, cada um gravou separado e não deu briga. Exatamente, mas tem que parabenizar o professor, cara. Imagina, vocês viram a minha cena que é 2 minutos. Eu fiquei, acho que umas 10 vezes tentando fazer aquela cena. O professor precisa de fazer 1 hora inteira falando. Falei, tá louco? Não, mas tá cheio de não sei, pensando bem, né? Eu procurei deixar, assim, me editei minimamente também, porque eu já vi que ia ficar muito chato também um vídeo muito editado, porque daí o cara fala tudo certinho, fica tipo um negócio pior ainda. E daria a falsa impressão que eu não me atrapalho todo também quando eu tenho que falar. Mas, enfim, que nem eu disse para vocês, eu sempre penso muito num compromisso que eu tenho de passar para vocês o conteúdo. E eu achei que, na verdade, assim, eu gostei, alguém me deu um retorno e disse, que pena que quando é no semestre normal não tem isso. E a minha ideia exatamente é refazer todos os vídeos que eu fiz de 1 hora e quebrar ele em pedacinhos e deixar disponível no YouTube. Eu achei genial essa experiência do YouTube, no fim, porque daqui a pouco eu vou ter alunos que nem são da URSS, vão estar lá usando o material e eu vou ficar mais feliz ainda, porque, entende? A ideia é essa, as pessoas aprendam a fazer um bom marketing, todo mundo ganha com isso, sabe? O mercado ganha, a gente ganha. Enfim, essa é meu propósito. Então vai ficar o canal lá, vocês saibam que esse material que vocês têm acesso ali é acesso vitalício, né, como tem algumas universidades que dizem, né, está ali para vocês voltarem lá e eu vou caprichar mais ainda nos vídeos, vou substituir aqueles tijolão lá de 1 hora por pedacinhos, por pílulas de uns 5 a 10 minutos, porque eu acho que é o que dá para a gente aguentar. E se não for vitalício, pelo menos até enquanto o Google durar, né?
francamente, pelo menos mais do que eu, com certeza, eu posso dizer já. Vamos lá. Mais algum, pessoal, por favor, se manifestem. Eu não quero chamar nomes, eu acho que é muito chato, mas eu vou chamar se vocês não se apresentarem, ou vocês vão ter que sair do chat, fica pior ainda. Vamos lá, pessoal, digam alguma coisa, por favor, me ajudem. Aqui é uma construção de todo mundo, essas observações de vocês aí são super valiosas, que é o material que a gente tem de trabalho aí. A gente tem trabalhando muito em cima disso mesmo. Como a Irene e o Bruno já falaram, a gente usa todos os retornos de vocês como ferramenta de aperfeiçoamento e, nossa, é um valor inestimável, porque não vai, eu acho que não vai ter, eu espero que não tenha outro semestre assim. Então, a hora que a gente tem de aprender a trabalhar dessa forma é agora, pessoal. Então, o que vocês estão nos dando de retorno é ouro para nós, tá? Eu queria comentar que eu também sou do grupo da Védio, junto com o Israel, com o Camel e com o Alisson. E a gente também ficou um pouco confuso nessa questão de que se eles comercializavam, mas eles não têm um ponto de venda. Eles só revendem para outros. Inclusive, a gente vai até especificar na próxima, no trabalho, para ficar mais claro. Mas a gente também ficou um pouco confuso, assim. Na verdade, realmente, isso é uma questão de distribuição, por isso que a gente não viu ainda, né? Mas eles são, eu falo também lá no varejo, em atacado e varejo, né? Quando eu falo em distribuição, eles cairiam na categoria de atacado quando a pessoa compra de uma indústria e vende para os varejistas, ele não vende para o consumidor final. Mas dá para entender, né? E esse é um problema da gente trabalhar cada P isoladamente. Né? Isso é um problema que, inclusive, vai contra o que eu prego, que todos eles têm que funcionar em harmonia. Mas para a gente aprender a fundo cada um deles, é que eu peço para vocês se concentrarem, nesse caso, no produto, que era esse primeiro desafio de vocês, e o próximo vai ser já agora a distribuição, né? E aí vai aparecer isso que está trazendo, que é a questão para quem que eles vendem. Se vende para uma empresa uma coisa, se vende para o consumidor final é outra diferente, tá? E aí tem. Eu também vi que tem gente que ficou com dúvidas que diz respeito... Uma dúvida que agora que eu te agradeço por ter trazido isso, que é assim, ó, a empresa vende, é um varejista, tá? Ela vende um produto, mas tem um produto físico entregue. Isso aí é bem físico, é serviço, como é que a gente encara isso? Então, assim, ó, do ponto de vista da nossa análise, o varejista presta um serviço, porque não foi ele que produziu aquele produto. Ok, que a entrega dele para o consumidor final tem uma parte tangível e uma parte intangível. A parte tangível não depende do varejista. É importante a gente distinguir essas coisas, porque na nossa análise nós vamos ter que entender que tem diferença entre o que o varejista faz, qual é a função dele, qual é a função do fabricante que ele usou para distribuir. Então, o fabricante tem um papel ali. E o que é a percepção do cliente. Então, o cliente ele vai ter uma percepção mista de produto bem físico que está sendo entregue e a qualidade de serviço. Quando a gente recebe qualquer coisa que a gente compra pela internet em casa, a primeira coisa que a gente faz, bom, a entrega chegou inteira, chegou no prazo. Essa é a primeira avaliação, a gente está avaliando o serviço da pessoa que nos vendeu. Tá? Aí depois a gente abre a caixa e vê se o produto está bom. Então, quando um varejista normalmente vai fazer pesquisa de satisfação de cliente, ele tem que distinguir a experiência do cliente do que diz respeito ao que ele está produzindo como varejista, em uma entrega de serviço, ou seja, os itens que são relacionados ao aspecto de serviço na avaliação do cliente e os que são relacionados ao produto físico que foi entregue. E aí o varejista ele não pode fazer nada se o produto chegou com um defeito, não está na alçada dele. Mas ele tem que fazer o contato com o seu fornecedor e eventualmente até pensar num outro fornecedor ou não revender mais aquela linha de produtos de fornecedores que dão constantemente problemas, porque ele está se prejudicando a imagem dele também. Claro que o consumidor sabe distinguir um pouco, comprei isso aqui pela Americanas e o produto chegou uma porcaria, mas chegou no prazo. Então tá, então eu até posso voltar a comprar da Americanas, mas quando for esse fornecedor aqui eu não vou querer mais. Mas isso também está se confundindo à medida que a Americanas está se transformando num portal de varejo onde ela tem vários parceiros que estão entregando em nome das Americanas. Então o grande risco disso é que um parceiro que entrega em nome das Americanas entregue um produto ruim
e as americanas continuem patrocinando e endossando aquilo ali perante os clientes. Então, tem bastante coisa para a gente discutir ainda para frente, claro, sobre a teoria, e é natural que algum desses temas que a gente não discutiu interfiram na dificuldade de vocês interpretarem coisas a respeito da teoria que está sendo vista. Mas eu tenho a impressão, André, se a gente focar especificamente naquilo que a teoria está trazendo e tentar destrinchar o melhor possível, entender o melhor possível, aplicar o melhor possível, isso que a gente está tratando agora, vai nos deixar livre para depois, quando for falar sobre distribuição, fazer a mesma coisa com distribuição, entender com profundidade a distribuição. Por isso que eu recomendo que vocês procurem focar nos tópicos que a gente está estudando naquele momento, para que aquele tópico fique o mais bem resolvido possível. E acreditem em mim que até o final do semestre vocês vão ter um entendimento total da oferta, em profundidade, então, e aí vão ser capazes de fazer as relações entre cada um dos P's que precisa. Para poder fazer as relações, você tem que ter um entendimento profundo de cada um deles. E nesse sentido que eu peço que vocês prestem atenção para ficar focados no tópico que é da entrega, no tópico da entrega, e não abrir muito para discutir, porque já é pouco tempo para vocês analisar, o vídeo é curto e não dá muito espaço para história da empresa, aspectos do negócio genéricos e focar especificamente naquilo que a gente está vendo no seu ponto de teoria, tá, André? Mas isso foi bom ter trazido, porque eu queria reforçar nessa parte, antes da gente encerrar a nossa aula. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado. Alguém gostaria de fazer ainda algum comentário? Pessoal, vamos aproveitar a oportunidade, porque a gente tem poucas oportunidades de conversa assim. Aliás, também é uma coisa que está em discussão, se eu não deveria aumentar o número das lives, né? Ou das reuniões, como a gente quiser chamar. Então, é uma coisa que eu também estou observando, mas pelo que eu estou vendo aqui, é natural, o que vocês trouxeram é natural, é importante que a gente tenha uma conversa, mas eu estou entendendo que a gente está mais ou menos dando conta assim, das expectativas de vocês em termos de respostas nessa live. Não sei se precisar mais, a gente volta a conversar sobre isso. Tá? Olha, se ninguém mais... Oi, por favor. Eu acho super bom a ideia das lives, porque dá uma, digamos assim, além da forma que a gente tem em relação ao Telegram, quando a gente pergunta, é bom porque aí tem tanto a fala de vocês para nos explicar melhor, mas tal, às vezes uma interpretação que a gente não consiga ter direito. Eu acho super válido a questão das lives. Eu optaria por ter algumas vezes mais lives. Tá bem. Vamos voltar para essa questão ainda, não tem problema em fazer mais lives, é só para não ficar vazio também, né, e a gente ficar mobilizado à toa, mas está aberta essa questão, a gente vai levar em conta isso e vamos pensar em aumentar essa frequência, pelo menos na arrancada do semestre ainda, mas vejo também que a gente vai procurar, além da live, entregar mais material para vocês também, daqueles em texto, que também serve para dúvidas mais pontuais, eu acho bem prático também, mas não estou dizendo que isso vai implicar em ter ou não ter live. Live, acho que a gente pode pensar em fazer mais, sim. Mas obrigado por ter trazido. Eu gostei bastante assim, da participação também, dos grupos, e, de novo, assim, tudo que vocês estão trazendo é ouro para mim, para nós, para o Bruno, também para a Alina, para a gente poder usar como instrumento de aperfeiçoamento, que é o nosso propósito aqui. Tá? Eu estou vendo que vocês também estão se puxando, e, nossa, a gente tem que, pelo menos, né, nós temos que dar o exemplo, né, então temos que nos puxar também. Eu estou muito feliz com isso, na verdade. Obrigado, Rafael, eu gostei muito das suas intervenções aí, continua participando também, e o André também, do grupo e tudo, vocês estão, né, muito bem, e convido para todos os colegas também, né, esse é né, fica aí o convite para todo mundo que quiser ou tiver sentir à vontade, mas eu incentivo que todos participem também, deem seu olhar, seu parecer, é muito importante. Tá? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, assim, ou também, ainda só para encerrar, antes de fechar aqui a aula, só para dizer para vocês o seguinte, a gente gosta das críticas também, mas eu já recebi alguns comentários assim, que me deixaram muito feliz também. Então, isso me serve também como incentivo para continuar nesse gás aí, nesse esforço para a gente poder continuar. Então, assim, claro, né, quem que não gosta de elogio, né?
não é eu sei que vocês não precisam fazer, eu não estou pedindo elogio, não é isso, não entendam mal, mas eu queria dizer para vocês também que o retorno positivo de vocês também tem um impacto muito positivo para a gente, porque também saber o que a gente está acertando é importante para a gente não mexer no que a gente já está fazendo certo. Então, agradeço, claro, pelas melhorias que a gente tem que fazer, mas também agradeço pelos comentários positivos, porque nessas coisas que vocês estão dizendo que gostam, a gente não vai mexer nisso. Que nem o Breno botou agora no chat, acho super importante a live e tal, gostei da live. Então tá, digam que vocês gostaram, porque daí a gente sabe que a gente tem que fazer mais isso também. Então, essa ideia de que o retorno seja dos dois lados, tá? Então é isso, pessoal. Se a gente tá com as dúvidas, por enquanto, encaminhadas, tem a oportunidade do Telegram ainda. Foi um enorme prazer conversar com vocês um pouquinho mais de perto nesse encontro. Agradeço de coração aos professores que estão me acompanhando nesse trabalho, pela dedicação extraordinária, assim, pela vontade de acertar também, pela aprendizagem deles. Eu tenho que agradecer pela aprendizagem deles, porque a aprendizagem deles também reverte um benefício para todos nós, né? E agradecer para vocês também pela paciência que vocês estão tendo de poder se permitir aprender, se permitir experimentar, porque nós temos que fazer isso. Todo mundo está aqui em zona que não é a zona de conforto, né? E a gente está se ajudando. Eu acho que essa questão é fundamental e eu convido que a gente siga assim nesse clima até o final do semestre. Estou muito feliz com vocês. Tenho que dizer para vocês também, relatório do percentual de alunos que aderiu à disciplina. E, nossa, eu acho que a gente... Eu quero, assim, tipo, né, falar, assim, bobagem, mas eu acho que a gente está com umas disciplinas que tem, umas turmas que tem maior aproveitamento, que tem uma ou duas pessoas que optaram por não fazer esse semestre, que eu respeito também totalmente, é óbvio, mas o fato de ter essa adesão, esse grupo trabalhando junto, para mim é um motivo de grande satisfação, de muito orgulho e de, sabe, dizer, puxa, que legal, né, que a gente está fazendo isso e está conseguindo, e a ideia é que vocês, pelos grupos e pelo entrosamento, se sintam motivados e se sintam seguros em seguir com essa disciplina até o final e ter esse aproveitamento, essa aprendizagem e fazer esse semestre render, porque a gente não pode botar um semestre fora na faculdade, tá? Então, assim, no todo, assim, muito obrigado pela paciência, pela perseverança, pelas soluções que vocês encontraram, por tudo isso que vocês construíram até aqui. Eu digo e repito para vocês fizeram mais da metade da parte difícil. Daqui para frente é a gente focar na aprendizagem em si. Vocês têm domínio sobre ferramenta, conseguiram os casos, conseguiram montar os grupos em ambiente virtual. Olha, só tenho para dizer para vocês parabéns. Vamos seguir o nosso trabalho assim, que a gente vai ter um semestre fantástico, talvez seja muito melhor do que um semestre presencial, e com a segurança também de tudo que a gente aprendeu nesse semestre, a gente vai levar depois para a nossa vida presencial de novo, quando passar essa pandemia, e a gente vai ser pessoas que têm muito mais recursos e não se aperta por pouca coisa. Muito obrigado para todos, muito valeu, foi um prazer ter visto vocês, ter falado com vocês, e a gente vai avisar se tiver uma live intermediária, se a gente for montar, se manifestem a respeito disso, a gente vê uma data também acessível, adequada para vocês, e vamos conversar de novo numa próxima live, tá bom? Muito obrigado para todos, bom trabalho, vamos em frente, tá? Um abraço para todos vocês. Valeu, pessoal, abraço, até mais. Obrigada. Tchau, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até a próxima.